Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, querido aluno e aluna. Aqui é o Zé, seu professor de exatas, e eu tô aqui para um vídeo um pouquinho diferente. Por quê? Ontem eu dei uma aula de log lá para Eita. Ontem eu dei uma aula de log lá para a galerinha do Aprender com Cursos. Abraço, galerinha do Aprender, abraço, Ademir. E nessa aula eu fiz um desafio, que era: eu apresentei uma questão e falei, meus queridos, se vocês conseguirem até o final da aula me apresentar a resolução dessa questão, eu vou dar para quem fizer a questão esse brinde aqui. Só que, como vocês podem ver, o biscoito ainda está em minha posse, ou seja, ninguém resolveu o desafio. E eu estou aqui hoje justamente para resolver essa questão com vocês em vídeo e, sem mais delongas, eu vou sair aqui da tela de vocês, colocar a tela e vamos à questão. E, meus queridos, a questão é essa daí, uma questão da Mackenzie, ela diz assim: o volume de um líquido volátil diminui 20% por hora. Após um tempo t, seu volume se reduziu à metade. O valor que mais se aproxima de t é... Aí tem o dado aí, né, para usar log de 2 igual a 0,301. Então vamos lá, meus queridos. Ó, situação hipotética. Vamos dizer que eu tenha 100 ml desse líquido. Depois de uma hora, o líquido vai ter reduzido em 20%, ou seja, eu vou ter 80 ml desse líquido. Só que se passar mais uma hora, eu não vou ter 60 ml desse líquido. Por quê? Vai reduzir 20% do líquido que eu tenho agora, ou seja, vai reduzir 20% de 80 ml, que é 16 ml. E 80 menos 16 vai dar quanto? Vai dar 64 ml, perfeito? Ou seja, eu vou reduzindo 120% do que eu tenho agora. E esse comportamento não é exatamente igual ao comportamento que juros compostos fazem sobre o meu montante? É sim, então eu vou utilizar a fórmula de juros compostos para resolver essa bagaça. Lembrando que a fórmula de juros compostos é: o meu montante é igual ao meu capital inicial, que multiplica 1 mais ou menos a minha taxa de juros, tudo isso elevado ao meu tempo t, perfeito? Só que aqui no caso, o meu montante é o volume que eu tenho no final, então eu vou chamar de V, que é o meu volume final. O meu capital inicial é o que eu tinha no início, é o meu volume inicial, que eu vou chamar de V0, perfeito? 1 é 1, mais ou menos. O líquido não se reduz com o passar do tempo? Sim, então será menos. E é a minha taxa de juros, é a que taxa o volume se reduz. Ele se reduz a uma taxa de 20%, ou seja, 0,2. E o nosso tempo t é justamente o que nós queremos descobrir. Perfeito. Só uma pequena observação. Ele me disse que o meu volume final é metade do meu volume inicial. Então eu vou chamar o meu volume final de V0 sobre 2. Então, onde tem V, eu vou colocar no lugar V0 sobre 2. Então eu vou ter V0 sobre 2 é igual a V0. 1 menos 0,2 é 0,8. Então já vou jogar aqui direto, 0,8t. Meus queridos, eu tenho V0 multiplicando tudo dos dois lados. Então eu posso cortar V0 com V0. Perfeito? Cortando ele, nós vamos obter o quê? Meio. Perfeito. É igual a 0,8 sobre 0,8 elevado a t. Perfeito. Então vamos lá, meus queridos. Eu tenho agora aqui, ó, esse 0,8, na verdade, são 8 décimos. E o que são 8 décimos, meus queridos? 8 décimos nada mais é do que 8 sobre 10. Vou colocar até aqui no cantinho, que vai ficar mais fácil. Ó, 8 décimos é a mesma coisa que 8 sobre 10. E, meus queridos, 8 é uma potência de 2, é 2 ao cubo. Então, 8 décimos eu posso escrever também como 2 ao cubo sobre 10. E eu vou escrever desse jeito. Então, eu vou ter que meio é igual a, vamos abrir parênteses, 2 ao cubo sobre 10, lembrando que isso tudo está elevado a t. E
vocês podem estar me perguntando, mas professor, a aula não foi sobre o logaritmo? Cadê o logaritmo nessa questão? Pois o logaritmo ele entra agora. Por quê? Nós utilizamos o logaritmo para resolver questões envolvendo exponenciais. O que é uma exponencial? Uma exponencial é uma questão onde a nossa incógnita está no expoente, não na base. E log é uma ferramenta muito boa para nós resolvermos questões envolvendo exponenciais. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos aplicar log dos dois lados. Então, eu vou ter log de meio é igual a log de 2 elevado... Opa, eu escrevendo errado aqui. 2 elevado ao cubo sobre 10. Lembrando que tudo isso está elevado a t. Meus queridos, regra de logaritmo. Quando eu tenho um expoente no meu logaritmando, eu posso jogar esse expoente lá para frente do log multiplicando. Olha por que log é uma ferramenta tão boa em resolver exponencial, porque ele transforma uma exponencial numa função comum. Então nós vamos pegar esse t que é um expoente e vamos jogar ele lá para frente multiplicando o nosso log. Sendo assim, nós vamos ter que log de meio, lembrando que todos esses logs, meus queridos, como a base não aparece, significa que são logs na base 10. São logaritmos decimais. Aonde eu vou ter t, que multiplica log de 2 elevado ao cubo sobre 10. Meus queridos, agora nós vamos utilizar outra propriedade dos logaritmos, que é quando o nosso logaritmando é uma divisão, a gente pode transformar isso numa subtração de logs, onde é o log do numerador menos o log do denominador. Então, nós vamos ter aqui log de 1 menos log de 2, que é igual a t, que multiplica. Meus queridos, aquele 2 ao cubo, nós já utilizamos essa propriedade antes. Então, já vou colocar aquele 3 na frente multiplicando o log, beleza? Então, vai virar 3 log de 2 menos log de 10. Perfeito. Vamos lá, meus queridos. Log de 1. Toda vez que o logaritmando é 1, o log vale 0. Então, isso daqui vale 0. Log de 2, meus queridos. A própria questão deu pra gente que o log de 2 é pra gente utilizar como 0,301. Então, aqui vai ser menos 0,301. Isso é igual a t, que multiplica 3 vezes, ó, o log de 2 aí de novo, 0,301, menos, meus queridos, log de 10. Toda vez que o nosso logaritmando e a nossa base são iguais, o log vale 1. Perfeito. Então, nós vamos ter aqui menos 0,301 é igual a 3 vezes 0,301 dá 0,903. 0,903 menos 1 vai dar menos 0,097. Então, eu vou ter t multiplicando menos 0,097. Esse menos 0,097 está multiplicando o t, então nós vamos jogar ele para o outro lado fazendo o quê? Dividindo. Então nós vamos ter que o nosso t vai ser menos 0,301 divididos por menos 0,097. E realizando essa divisão, nós vamos ver que isso dá aproximadamente 3,1 hora. Lembrando que o nosso resultado está em horas, o nosso tempo é em horas. E, meus queridos, 3,1 hora nada mais é do que 3 horas e 6 minutos. E a nossa questão está resolvida, meus queridos. 3 horas e 6 minutos. O resultado é E de escola. 3 horas e 6 minutos. Perfeito? Então, deixa eu voltar para a tela de vocês agora.
Pronto, voltei para a tela de vocês. Meus queridos, esse foi o desafio. E ó, como ninguém completou o desafio, eu tô aqui, ó, abrindo o prêmio e mais sorte da próxima vez, meus queridos. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e, meus queridos, bons estudos e aquele abraço.